Mas antes de nós avaliarmos isso, eu quero que você venha aqui pensar numa receita junto comigo. Você já fez bolo? Quem aqui já fez bolo? Pastor, eu já fiz. Eu também já vi minha esposa fazer, eu nunca fiz. Mas eu já vi minha esposa fazendo um bolo, não é? Você faz a massa, né, pastor Tiago? Prepara. E aí, quando a massa está pronta, que você vai colocar ela no forno, o que você precisa primeiro fazer com aquela massa? Adianta pegar a massa e colocar ela direto no fogo, no forno? Você tem que fazer o que antes? Você tem que pôr ela numa forma, não é isso? Você pega uma forma, seja no formato de um coração, seja num formato redondo, oval, quadrado, retangular, seja qual for o formato, você pega uma forma alta, baixa, quadradinha, estreita ou comprida, e aí você pega aquela massa que está pronta, com os ingredientes, e aí você despeja na forma. E qual é a reação desta massa quando ela é despejada na forma, gente? O que ela faz? Ela vai tomar a forma da forma que ela está sendo colocada, não é assim? Não é assim, a ordem natural é essa. Você vai pegar a massa do bolo, e aí na hora que você vai despejá-la na forma, ela vai tomar a forma. Quer dizer, se a forma é oval, a massa vai ficar oval também. Se a massa, ela foi colocada numa forma quadrada ou retangular, ou estreita, ou alta, ou baixa, ela vai tomar a forma da forma que ela está sendo colocada. E até mesmo esta é uma regra natural que a massa, ela tem que seguir. Porém, a palavra de Deus, ela nos fala que eu e você, que queremos ser trabalhadores por excelência, nós não podemos tomar a forma deste mundo. A verdade é essa. Porque veja só, escute o que eu vou te explicar aqui. Porque, por exemplo, há pessoas que são obrigadas a conviver com pessoas que defraudam. É verdade ou não é? Às vezes você é obrigado, não é que você compactua, mas você é obrigado a trabalhar com pessoas fraudulentas. Mas não é porque você trabalha com pessoas fraudulentas ou em meio de pessoas fraudulentas que você tem o dever de defraudar como elas defraudam. Porque se você não é tomar a forma do ambiente que você convive, você está se conformando, tomando a forma do ambiente em que você convive. Por exemplo, há pessoas que elas acham que porque convivem com pessoas que defraudam, elas acham que podem defraudar também. Há pessoas que, por exemplo, por conviverem com pessoas mentirosas, acham que podem mentir também. Há pessoas que, por exemplo, convivem com pessoas que furtam, e elas acham que devem furtar também. Há pessoas, por exemplo, que convivem com pessoas que apoiam atos ilícitos, e ela acha que tem que apoiar também. Agora preste atenção nisso, porque se você quer ser um trabalhador por excelência, não é porque você está em um determinado ambiente, ou convivendo com certos tipos de pessoas, que você tem que ser como aquelas pessoas, que você tem que agir como elas agem.
que você tem que se comportar como elas se comportam, que você tem que proceder como elas procedem. Aqui é um princípio de sabedoria importante. É aquela velha história, né, que toda mãe, ela sempre dizia: ah, mãe, mas fulano vai, e você é todo mundo? Não é assim que a gente escutava? Minha mãe falava sempre assim para mim, pastor Sérgio. Para mim assim, pastor Leonardo. Ah, mas fulano vai. E de fulano, problema do fulano. Você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo diz isso, mas você não é todo mundo. Ah, todo mundo rouba, mas você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo defrauda, mas você não é todo mundo. Meu irmão, se você quer ser um trabalhador por excelência, você não pode tomar a forma deste mundo. A palavra de Deus, ela afirma e ela garante que todo trabalhador por excelência, ele não se conforma com este mundo, mas ele tem um renovar de consciência. E sabe por quê? Porque ele tem a mentalidade de Deus, e ele pensa não como os homens, mas ele pensa como o Espírito Santo de Deus quer que ele pense. A própria palavra de Deus, ela diz isso na carta aos Romanos, capítulo 12, vamos ver isso aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 12, carta aos Romanos, capítulo de número 12, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar, tomar a forma, tanto que diz aqui no versículo de número 11, e não sejais vagarosos no zelo, vagarosos no cuidado. Preste atenção nisso. Se eu não quero tomar a forma deste mundo, eu tenho que ser zeloso no cuidado daquilo que eu faço. Eu tenho que ser zeloso no cuidado daquilo que foi confiado a mim. E não achar que porque os outros fazem relaxadamente, eu posso fazer também. Porque os outros fazem de forma errada e eu posso fazer também. E os outros fazem com mesquinhez, com pensamentos ilícitos, e eu tenho que fazer também com mesquinhez e pensamento ilícito. A palavra de Deus está dizendo: e não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Prestou atenção que é espírito com E minúsculo. Não está falando de espírito em vida espiritual, ser fervoroso espiritualmente. Mas ele está dizendo e falar de dedicado, esforçado. Quando ele fala sede, esforçados, fervorosos no vosso espírito. Quer dizer, ele está falando do espírito humano. Ele está falando aqui que nós temos que ser dedicados, esforçados, que nós temos que ser pessoas esforçadas, dedicadas, não é? Naquilo que executamos, e servindo a quem? E servindo a Deus. Quer dizer, eu não posso ser relaxado no que eu faço, tenho que fazer com zelo o meu trabalho, tenho que ser fervoroso no meu espírito, esforçado em tudo que eu fizer, e servindo em todo o tempo a quem? A Deus. E servindo em todo o tempo a Deus. Servindo em todo o tempo ao Senhor. E com isso eu não vou tomar a forma deste mundo, eu não vou tomar a forma daquilo que é errado, eu não vou tomar a forma daquilo que é vergonhoso.
forma daquilo que na verdade me impede de ser um trabalhador por excelência, um trabalhador com excelência. Veja só, vamos aqui a ir agora para Daniel, diante de tudo isso que eu te expliquei. Vamos ir para Daniel e analisar isso na vida de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. A Babilônia, ela era regida e ela passou praticamente por 4 reinos distintos. O reino da Babilônia, o reino dos persas, o reino dos medos e o reino dos caldeus. E você imagine, se cada país tem regras distintas, porque, por exemplo, uma coisa que aqui no nosso país, não é crime, em outro país muitas vezes não é. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui no Brasil, se você comprar uma arma e você for pego sem uma licença, você pode correr o risco até de ser preso. Já nos Estados Unidos, você vai no mercado, no Walmart, está lá, para você comprar arma, porque lá a política é diferente. Então você imagina, Daniel está acostumado com os costumes e hábitos israelitas. Não roube, não mate, não adultere, não cobice o que é do próximo, honra teu pai e tua mãe. Está lá ele dentro das leis. Aí ele é levado para um outro país. E você sabe que tanto os babilônicos, como os caldeus, como os persas, como estas nações, os medos, eles impunham-se aos outros povos através da violência. Era um povo que se impunha através da matança, que se impunha através do medo. Eram povos que não respeitavam os outros povos. E Daniel podia dizer assim: como eu estou nesse novo país, as regras são outras. As regras são outras, então eu tenho que me tornar agressivo, como agressivo a esse povo. Porque na verdade, a corrupção no meio desses povos era comum, era natural. Entre os medos, os persas, era comum a corrupção e a degradação. Era uma coisa meio que cultural. E Daniel podia chegar e dizer: eu estou em uma nova cultura, então eu tenho que agora me conformar a esta nova cultura. Se ela é agressiva, eu tenho que ser agressivo. Se ela não honra pai e mãe, eu não tenho que honrar pai e mãe. Se ela rouba, se ela mata, eu tenho que também roubar e matar. Daniel podia pensar assim, e ele podia até se respaldar nisso, dizer: é outra cultura, é a cultura persa, é a cultura dos medos, é a cultura dos caldeus. Eu vou seguir a cultura deste povo, dos babilônicos, que era um povo que se prostituía fisicamente e espiritualmente. Ele podia seguir esta cultura, mas Daniel não se contaminou. Está escrito na própria palavra de Deus, no livro de Daniel capítulo 6. Livro de Daniel capítulo 6, versículo 4. É o que diferenciou Daniel. Eu vou ler o versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. E por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Prestou atenção no final do versículo 4? Porque nele não existia nenhum vício e nem
culpa. Eu não estou falando aqui de vício de droga. O que a Bíblia está dizendo, não está falando aqui que Daniel era um pinguço, ou alguma coisa assim. Vício são vícios deturpados que as pessoas adquirem pela convivência com outras pessoas. Vícios, a pessoa trabalha no caixa de um determinado estabelecimento, aí ela começa a conviver com uma pessoa que defrauda o caixa do estabelecimento, e ela pega o vício de defraudar também. Quer dizer, Daniel, ele não se contaminava, ele estava num ambiente, convivendo com pessoas fraudulentas, convivendo com pessoas mesquinhas, convivendo com pessoas que apoiavam obras ilícitas, mas ele se mantinha íntegro, ele se mantinha íntegro. Você sabe o que significa integridade? Pastor, o que significa integridade? Integridade significa estado ou característica daquilo que está inteiro, daquilo que não sofreu qualquer mudança, aquilo que não sofreu qualquer mudança, que não mudou. Meu irmão, não importa o ambiente que você conviva, não deixe que este ambiente te influencie nocivamente, não deixe que o ambiente te influencie, mas que a tua retidão influencie o ambiente à sua volta, que a tua honestidade venha cativar o desonesto, que a sua integridade se mantenha, porque aí você vai sobressair e vai se destacar e se diferenciar em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Quer dizer, Daniel, ele se mantinha íntegro. Ele se mantinha íntegro. Você acha que não tinha no meio daqueles governantes? Você acha que não tinha corruptos? Você acha que corrupção é só no Brasil que existe? Você acha que é só no nosso país? Meu irmão, a corrupção faz parte da história da humanidade. Sempre existiram os corruptos. Você acha que no meio daqueles presidentes, daqueles governadores da Babilônia, não tinha corruptos? Você acha que Daniel não convivia com corruptos? Você acha que Daniel não convivia com ladrões? Você acha que Daniel não convivia com mentirosos? Você acha que Daniel não convivia com adúlteros, profanos? Você acha que ali no meio daqueles governantes não tinham pessoas que apoiavam atos ilícitos? Mas Daniel se mantinha íntegro. Ele não se deixava contaminar por nada daquilo. Ele não se deixava tomar a forma das coisas erradas, mas ele se mantinha reto. Tanto que quando o rei Dario viu isso, o rei Dario falou: é esse que tem que governar todos os outros, porque os outros estão contaminados, os outros estão sujos, mas este Daniel se mantém íntegro, este Daniel se mantém fiel, este Daniel é um homem de princípios, e nada que os outros façam fere os seus princípios. Que você seja um homem de princípios, uma mulher de princípios, porque assim você se destacará como um trabalhador por excelência, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque eu vou te falar uma verdade. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar, isso é bíblico. Melhor é ser pobre e íntegro do que ser rico e devasso, do que ser uma pessoa rica e totalmente errado e torto na vida. Porque a verdade é que tudo isso um dia, como diz um ditado, né? Um dia a vida cobra. A verdade é essa. Um dia a vida cobra. A pessoa passa a vida inteira devassa, fazendo tudo de errado, falcatrua, picaretagem, mas um dia a vida cobra, a conta chega, né? Como diz, né?
onde a conta chega. É verdade. Você pode ver, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e o cara tem que pagar. O camarada vai pagar atrás das grades. Vai pagar centavo por centavo. E como Jesus disse, será entregue aos verdugos e não vai sair de lá até pagar o último centavo do que deve. E se não pagar em vida, vai pagar em morte. Porque na morte vai para o inferno e vai pagar eternamente por toda a iniquidade que ele praticou e pelos feitos errados que ele cometeu. Por isso que é necessário que venhamos manter a nossa integridade. Integridade está escrito em Provérbios capítulo 28. Livro de Provérbios capítulo 28. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 6. Olha o que ele diz. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Quer dizer, melhor é você até ser pobre e íntegro do que ser uma pessoa rica e perversa. Porque um dia a conta chega, meu filho, a hora que chegar, você não vai ter como pagar, a verdade é essa. O perverso, quando a conta vem, ele não tem como pagar a conta dele, não. Então melhor é ser íntegro, é manter a sua retidão, é manter a sua integridade, é se manter incontaminado. Provérbios capítulo 19. Livro de Provérbios capítulo 19. Versículo de número 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. A verdade é essa. A verdade é essa. Meu irmão, mantenha a sua integridade. Mantenha a sua integridade, porque uma coisa eu te digo: na hora que o corte vir, não são os que se mantêm íntegros que são cortados, mas são aqueles que se pervertem, aqueles que entram no engano, são esses que sofrem a perda. Mas aquele que se mantém íntegro, Deus o colocará num lugar alto, para que o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor. Daniel se mantinha tão íntegro, que você conhece a história. Ah, pastor, mas às vezes por você se manter íntegro, as pessoas podem tentar te prejudicar. Realmente, tentam mesmo. Não tentaram prejudicar Daniel? Quer dizer, aqueles governantes tentaram prejudicar Daniel. Criaram até uma lei para prejudicar Daniel, e aparentemente eles tinham conseguido. Fizeram que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas você conhece a história. Diz a palavra de Deus que no dia seguinte, o rei chega na porta da cova e diz: Daniel, homem muito amado, será que por acaso o vosso Deus tenha te livrado da boca dos leões? E Daniel gritou: vive, ó rei, que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Quando você se mantém íntegro, ainda que tentem te prejudicar, Deus manda os seus anjos para que fechem a boca do leão, e mal algum você sofrerá, em nome do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé. Agora, para isso, você só consegue manter a integridade se você não se conformar com as coisas deste mundo.
Você não pode. Você pode conviver com corruptos, mas você não pode achar normal a corrupção. Você pode até conviver com pessoas fraudulentas, mas você não pode achar que é certo ser fraudulento. Você pode até conviver com pessoas mesquinhas e sovinas, mas você não pode achar natural ser mesquinho e sovino. Você pode até conviver com pessoas mentirosas, mas você não pode achar que a mentira é normal ou natural. Você não pode. Porque o dia que você achar que a corrupção é normal, o dia que você achar que furtar, roubar é normal, o dia que você achar que mentir, ou defraudar, ou prejudicar alguém por benefício próprio é normal, você está se conformando com esse mundo. Você está tomando a forma desse mundo. Você está tomando a forma deste mundo, e você sabe qual é o fim desse mundo, que é a condenação eterna. Por isso que a palavra de Deus diz: e não vos conformeis, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos aprender esse segredo. Jesus, no seu último dia de vida, ele fez uma oração pelos seus discípulos. E Jesus disse: Pai, eu peço não que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre de todo o mal. Quer dizer, eu tenho que conviver nesse mundo. E conviver com esse mundo, a gente vai conviver com pessoas erradas. Mas não é porque eu convivo com elas que eu tenho que pensar como elas, que eu tenho que agir como elas, que eu tenho que proceder como elas, que eu tenho que falar como elas. Não. Você tem que ser como Jesus disse: luz do mundo e sal desta terra. Você tem que ser a diferença. Você já fez uma salada? Ô pastor, você está brincando comigo? Lógico que eu já fiz salada. Você pode pôr todos os temperos que você tiver numa salada. Você pode pôr pimenta do reino, você pode colocar páprica, pode pôr cominho, você pode pôr tudo. Mas o que vai dar gosto é o sal. O que vai dar gosto é o sal. Pode pôr limão, pode pôr vinagre. Você pode pôr todos os temperos que você tiver numa carne. Só que se você não pôr o sal, você vai falar: se essa carne está sem graça. E olha que eu pus pimenta, olha que eu pus tantos temperos, mas é o sal que dá o gosto. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. A diferença. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus falou assim, ele revelou que aquele que se mantém íntegro vai ser colocado em posição de destaque. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: quando você pega uma candeia, uma lâmpada na tua casa, você não coloca ela debaixo da cama, mas você coloca ela no ponto mais alto da casa, para iluminar todo o cômodo. Jesus disse isso. Jesus disse: se você manter a sua integridade, ainda que tentem
te colocar debaixo da cama, alguém vai olhar e dizer: não, o teu lugar não é debaixo da cama, o teu lugar é no ponto mais alto da empresa, o teu lugar é no ponto mais alto da casa, para iluminar todos à sua volta. Foi isso que aconteceu com Daniel. Tentaram colocar ele debaixo da cama, mas ele se mantinha tão íntegro, tão honesto, tão reto, tão direito, que o rei Dario disse: não, esse homem não tem que ficar debaixo, ele tem que ficar acima de todos, para iluminar todos à sua volta. E foi o que aconteceu. Quer que Deus faça o mesmo na tua vida? Quer que Deus coloque a tua empresa numa posição de destaque? Quer que Deus faça você sobressair na empresa em que você trabalha? Quer que Deus faça isso? O segredo está aqui: mantenha a sua integridade. Mantenha a sua integridade. Agora, sem Jesus, ninguém consegue se manter íntegro. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, ou se você se afastou e quer se reconciliar com Jesus hoje: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo hoje. Você que quer se reconciliar, você que quer entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida. Porque sem Jesus ninguém consegue se manter íntegro. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. Isso, vem aqui diante do altar. Vem aqui, isso, vem aqui diante do altar de Deus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Jesus. Agora, olha uma coisa: quem era Isaías? Pastor, Isaías, até onde eu sei, ele era um profeta. Quando Isaías, ele viu o céu aberto, e ele viu o Todo-Poderoso sentado no trono, Isaías disse assim: ai que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e que habito no meio de um povo impuro. Quer dizer, Isaías reconheceu que o fato dele estar habitando em meio a um povo impuro, isso estava influenciando a sua vida. E quando ele reconheceu isso, o que Deus fez? Deus matou Isaías, foi isso? Deus mandou um anjo pegar uma tenaz, que é uma brasa. A tenaz é um instrumento que você segura uma brasa, que você consegue pegar uma brasa com ela. E o anjo tirou com essa tenaz uma brasa do altar, e ele tocou nos lábios de Isaías com aquela brasa viva, e disse: vê, esta brasa que tocou os teus lábios, eis que ela te purificou, eis que ela te santificou. Pastor, eu reconheço, Isaías era um homem de Deus, só que ele reconheceu que situações estavam influenciando ele, negativamente. Não era positivamente não, negativamente. Pastor, olha, o senhor está aí ministrando, eu estou aqui pensando, realmente, pastor, eu preciso que Deus me purifique de certas ações, de certas atitudes, de certos vícios, que às vezes eu percebo que me prejudicam. Quer que Deus hoje te purifique, quer que Deus hoje te santifique, para que você venha restaurar a sua integridade. Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem aqui, porque às vezes a gente convive
A gente convive com certas pessoas que a gente acaba às vezes até absorvendo certos vícios, não é? Certos vícios. Você trabalha com uma pessoa, a pessoa ela forja o ponto, né? Eu vou sair mais cedo hoje, bate o ponto para mim. Aí você fica vendo aquilo, aí um dia você pega e fala assim: eu tenho que sair mais cedo hoje. Ô fulano, bate o ponto para mim hoje. Você absorveu um vício que você não tinha que ter absorvido, é um vício errado. E a hora que o patrão pegar, você vai se prejudicar. Você não pode absorver esses vícios. Hoje é sexta-feira, vamos fingir que a gente está trabalhando aqui, Aí você fica vendo aí, só eu que fico trabalhando. Finge também que eu estou trabalhando aqui, matar tempo. Isso é um vício que você não pode absorver. É um vício que está prejudicando você sem você saber. Se você puder, dobre os joelhos comigo. Você que está entregando a sua vida a Jesus, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna. Fortalece a minha fé para caminhar ao teu lado todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na igreja e quer que Deus restaure a sua integridade, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero ser um trabalhador por excelência. Por isso eu quero pedir que o Senhor me ajude a restaurar a minha integridade. Senhor, me ensina a ser fiel em todo tempo e retira todo vício que esteja corrompendo a minha integridade. Senhor, me ensina a ser um trabalhador por excelência, para que eu seja como a lâmpada que está no ponto mais alto da casa, para iluminar a todos à sua volta, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor amado Deus e querido Pai, meu Deus, aqui está esta pessoa que entrega a sua vida a Cristo. Senhor, escreva o nome dela no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Senhor, olha para estas pessoas que estão se reconciliando contigo. Perdoa-lhes os pecados, as falhas, os erros, e reconcilia este teu filho e esta tua filha contigo. E meu Pai, olha para estes que já estão na tua casa, mas que querem ser trabalhadores por excelência, e por isso estão clamando e pedindo que o Senhor esteja a restaurar a sua integridade. Se em algum momento esta pessoa se perdeu, ou absorveu algum vício de trabalho, algo que corrompeu a sua integridade, que fez ela se conformar com aquilo que era errado, com aquilo que não era certo, e talvez até esta pessoa se viu balançada em agir erroneamente. Meu Deus, restaura a integridade do teu filho e restaura a integridade desta tua filha. Restaura agora, Senhor, em nome de Jesus, que quando hoje fizermos esta unção,
que haja esta restauração completa, para que esta pessoa se destaque, para que esta pessoa sobressaia, para que esta pessoa, através das suas boas ações, se destaque para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.